Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, número 212. Além disso, depois de acumular de favores seus filhos e servos fiéis, Maria Santíssima lhes obtém a bênção do Pai Celestial e a união com Jesus Cristo. E mais, conserva-os em Jesus Cristo e Jesus Cristo neles. Ela os guarda e por eles vela constantemente para que não percam a graça de Deus e não caiam nas armadilhas do inimigo. Então, esse trecho é especial para o sacramento que nós estamos vendo agora, né, que é o sacramento da reconciliação, da penitência, da confissão, né, são todos esses nomes pelo qual ele é conhecido, né, e hoje nós vamos retomar o que nós já havíamos falado já, para falar do ministro deste sacramento, né? Então, o ministro desse sacramento, gente, é o ministro ordenado, né? É o ministro ordenado, está lá no 1461, né? Então, Cristo confiou o ministério da reconciliação aos apóstolos. Então, esse é um trecho que o Catecismo cita, de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, onde São Paulo fala que Cristo confiou o ministério da reconciliação a eles, né? E como que eles têm esse ministério? Por meio do sacramento da ordem. Então, pelo sacramento da ordem, os bispos e os presbíteros, não os diáconos, tá, gente? Diácono não pode ouvir confissão. Então, os bispos e os presbíteros, os bispos e os padres, né? Eles têm o poder de perdoar os pecados, mas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não são eles quem perdoam os pecados. Como nós já vimos, em todo o sacramento, é o próprio Cristo que age por meio deles. É o próprio Cristo que vai perdoar os pecados, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? É Cristo que age naquele pecador e vai perdoar os pecados usando do sacerdote, né? Usando do sacerdote, né? Então, é pelo sacramento da ordem, olha o que diz o 1461. São os bispos e os presbíteros que têm, em virtude do sacramento da ordem, o poder de perdoar todos os pecados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E o 1462, ele vai falar que o perdão dos pecados reconcilia com Deus e também com a igreja. Isso é importante, né? Agora eu quero que vocês se lembrem da fórmula de confissão, de confissão não, né? Do ato penitencial da missa. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, né? Vejam, lembrem que quando nós falamos de pecado, gente, o pecado, ele atinge aquele pecador. E lembra que eu falei que o pecado particular, por mais particular que seja, por mais privado que seja, os efeitos espirituais desse pecado se alargam para toda a igreja. Se alargam para toda a igreja. Então, ao sermos perdoados nossos pecados pelo sacramento da reconciliação, nós retornamos a nossa amizade com Deus e com a igreja, né? E o bispo, ele é o chefe visível da igreja particular, e ele é considerado, com plena razão, desde o começo, desde os tempos primitivos, aquele que principalmente detém o poder e o ministério da reconciliação. Ele é o moderador da disciplina penitencial. E os presbíteros, os padres, colaboram sob a autoridade do bispo, né? Então, é importante
que os sacerdotes eles estejam unidos ao seu bispo, né? Essa é a questão da unidade da igreja. Os bispos estão unidos com o Papa. Então, isso quer dizer o quê, gente? Quer dizer que um sacerdote, quando absolve, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está reconciliando o pecador com Deus e com toda a igreja, né? Porque ele está exercendo este ministério pelo bispo, né? Pelo bispo, tá bom? Isso é muito importante. Da mesma forma a Eucaristia, né? Da mesma forma a Eucaristia, tá? É importante aqui, o 1463 vai falar de alguns pecados que são particularmente graves e que podem gerar aquilo que é chamado de excomunhão, tá? Olha o que diz o 1463. Alguns pecados particularmente graves são passíveis de excomunhão, pena eclesiástica mais severa que impede a recepção dos sacramentos e o exercício de certos atos eclesiais. Neste caso, a absolvição não pode ser dada segundo o direito da igreja, a não ser pelo Papa, pelo bispo local ou por presbíteros autorizados por eles. Tá? Então, só o Papa pode absolver um pecado digno de comunhão, por exemplo, a pessoa que promove o aborto, né? A pessoa que pratica um aborto, ela está excomungada automaticamente. E essa pessoa só pode ser absolvida pelo Papa, bispo ou um sacerdote autorizado, né? E em perigo de morte, qualquer sacerdote pode absolver todos os pecados e todas as excomunhões, tá? Por exemplo, um padre que revela o segredo de uma confissão, ele está automaticamente excomungado. E se esse padre que revelou esse segredo da confissão, ele estiver em perigo de morte, qualquer sacerdote pode absolvê-lo, se ele se arrependeu de tudo aquilo, sabe? Então, isso é muito importante. O 1464, gente, vai falar que os sacerdotes devem incentivar os fiéis a receber o sacramento da penitência e devem se mostrar disponíveis a celebrar esse sacramento cada vez que os cristãos o pedirem de modo conveniente. Ou seja, o sacerdote ele tem que incentivar os fiéis a se confessarem, a recorrerem ao sacramento da penitência. Lembrem que quando nós lemos aqui, lá no 1458, até os pecados veniais, olha o que diz o catecismo. Apesar de não ser estritamente necessária, a confissão das faltas cotidianas, os pecados veniais, é vivamente recomendada pela igreja. Por quê, gente? Por que os sacerdotes têm que exortar os fiéis à penitência? Por quê? Porque, primeiro, vai criar nos fiéis, cada vez mais, uma confiança na misericórdia de Deus. E também vai fazer com que os fiéis façam constantemente um exame de sua vida, tá? Toda noite, nós somos exortados pela igreja a fazermos nosso exame de consciência do que passou durante o dia e pedimos perdão pelos pecados que nós cometemos durante o dia. Isso deve se tornar rotina para a gente. Para nós cristãos, nós temos que ter um autoexame constante, porque nós sabemos que nós temos uma natureza decaída depois do pecado original. E essa natureza decaída, naturalmente, né, essa natureza pós-lapsária, né, depois do pecado original, naturalmente é uma natureza decaída que faz com que a gente caia sempre em pecado. E nós temos aqueles pecados de estimação, né, que quando nós confessamos sempre, né, quando nós temos uma habitualidade na confissão, Deus vai fazer o quê? Vai fazer com que nós superemos cada vez mais esses pecadinhos de estimação, vamos colocar entre aspas, tá? Então é muito importante. E isso por quê? Porque todas as vezes em que nós nos aproximamos do sacramento da penitência, gente, olha o que diz o 1475. Ao celebrar o sacramento da penitência, o sacerdote cumpre o ministério do bom pastor, que busca a ovelha perdida. Quem de nós não é a ovelha perdida, né? Quando Jesus fala que ele veio para os doentes e não para os sãos, não é porque existia alguém que era são na época de Jesus,
Não é porque existia alguém que possuía pecado na época de Jesus. Muito pelo contrário. Lembre-se da situação da mulher adúltera, em que Jesus fala: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E começando pelos mais velhos, todos soltaram as pedras. Lembram? Por quê? Porque quando nós fazemos essa autoanálise, né? Quando nós fazemos esse exame de consciência, nós vamos perceber que nós temos muitas falhas ainda e que até o fim da vida nós vamos fazer o quê? Nós vamos precisar da misericórdia de Deus. Por isso que quando Santa Faustina fala das aparições privadas que ela teve de Jesus misericordioso, ela vai falar o quê? Ela vai falar que todos precisam da misericórdia, né? É necessária a misericórdia para cada um de nós. Ninguém pode fazer igual aquele mestre da lei. Lembra aquela parábola de Jesus, né? Que tem o mestre da lei e o publicano. O publicano fica lá no fundo do templo batendo: eu sou pecador, eu não sou digno. E o mestre da lei fala: ó, Senhor, porque eu já sou muito bom, eu não sou igual a esse publicano, eu faço jejum, eu faço penitência, eu pago os impostos do templo, eu não sou igual aquele cara lá, não. Isso, gente, é o que Jesus falou que nós não devemos ser, né? Nós precisamos sempre do bom samaritano, porque a nossa vida de seres humanos decaídos é cheia de feridas, né? Essa nossa vida é cheia de feridas. Então, nós precisamos desse bom samaritano que nos cure, do pai que espera o filho pródigo e acolhe ao voltar. Porque quantas vezes nós pisamos na bola? Quantas vezes nós pecamos? Nós praticamos o mesmo pecado? Nós nos afastamos deliberadamente de Deus, mas Ele está lá, sempre nos esperando, na figura do pai, do padre, né? O padre é a figura do pai que espera. E também do justo juiz, que não faz acepção de pessoa e cujo julgamento é ao mesmo tempo justo e misericordioso. Ou seja, o padre, quando está diante de um pecado grave, né, extremamente grave, ele vai dar uma penitência ao pecador um pouco mais rígida. Vai dar uma penitência que é o quê? Que é aquela penitência que vai fazer com que o pecador tenha mais consciência daquilo que ele fez, né? Então, gente, o sacerdote, em suma, ele é o sinal e o instrumento do amor misericordioso de Deus para com o pecador, tá bom? Então, o confessor, portanto, gente, ele tem alguns deveres, e está lá no 1466 e 1467. Por que que ele tem alguns deveres? Gente, diante da situação de cada pecador, o confessor, ele não é o Senhor, mas ele é o servo do perdão de Deus. O Papa Francisco enfatizava muito isso, né? Enquanto ele era vivo, né? Ele enfatizava muito dessa questão de que o sacerdote, ele tem que, na medida do possível, né? É claro, ele não vai absolver quando o pecador vai lá confessar e não está arrependido do que fez, né? Claro que não vai haver absolvição aqui. Porém, diante de um arrependimento sincero, por mais grave que seja o pecado, o sacerdote, ele tem que fazer o quê? Ele tem que ter caridade, ter prudência, né? Olha o que diz 1466. O ministro deste sacramento deve unir-se à intenção e à caridade de Cristo. Deve possuir comprovado conhecimento do comportamento cristão, experiência das coisas humanas, respeito e delicadeza diante daquele que caiu. Deve amar a verdade, ser fiel ao magistério da igreja e conduzir com paciência o penitente à cura e à plena maturidade. Olha que coisa, gente. O sacerdote, ele deve amar a verdade, ser fiel ao magistério da igreja. Eu vou dizer para vocês que eu ouvi esses dias que um padre, né, não vou falar de onde que ele é, mas ele falando
que determinados atos relacionados à sexualidade não são pecados. Por exemplo, falando que masturbação não é pecado. Falando que o uso de contraceptivos não é pecado. Ele está indo contra a verdade e o magistério da igreja. Então, isso é triste falar, mas nós temos que, muitas vezes, escolher com quem nós vamos confessar. Né? Porque existem sacerdotes que, infelizmente, não são fiéis ao magistério. E defendem a licitude de determinados atos. Defendem, vamos dizer com outras palavras, que determinados atos não são pecados. Então, isso é muito sério, é muito sério. Por quê? Porque esse tipo de confissão não é válido. Por que não é válido? Não é válido, por quê? Porque o pecado nunca vai deixar de ser pecado porque um padre acha que não é pecado. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, assim, mas o catecismo diz que masturbação é um pecado, né? Mas o padre, não, masturbação é algo natural, tem que se soltar mesmo, tem que se libertar um pouco também, né? Não pode ser tão rígido assim. Opa, já tente não confessar mais com esse padre. Por quê? Porque esse padre não é fiel ao magistério da igreja. Né? Não é fiel ao magistério da igreja. Isso, gente, principalmente diante de pecados sexuais, né? Relacionados à castidade. Principalmente relacionados a estes tipos de pecado, infelizmente, muitos padres não são fiéis ao magistério da igreja. Não são fiéis. Veja-se, por exemplo, que não só padres, mas quando o Papa Paulo VI publicou a encíclica Humani Vitae sobre o controle de natalidade, onde ele condenou, de acordo com 2000 anos de história da igreja, ele condenou a contracepção artificial, né? E aí, com o advento da pílula, houve essa necessidade de fazer uma encíclica só para isso. Ele condenou muitos bispos e padres não aceitaram o magistério do Papa. Mas, mesmo assim, ele manteve-se firme, veio Papa João Paulo II, manteve-se firme, Papa Bento XVI manteve-se firme, Papa Francisco manteve-se firme, por quê? Porque, como Jesus disse, o sucessor de Pedro tem que apacentar as ovelhas. E não é porque o mundo moderno acha que a coisa é normal, por exemplo, o sexo antes do matrimônio. Não, isso é normal. Como já ouvi que alguns padres já falaram em curso de noivos, de fazer test drive. Test drive, já ouviram falar disso ou não? Fazer test drive antes do matrimônio. Gente, isso vai contra o magistério da igreja. Né? O que é pecado não deixa de ser pecado porque um padre que não acha que não é pecado. Então, isso é muito importante. E o 1467 vai falar do segredo absoluto, que é o sigilo sacramental. Tá? Como eu já disse, não admite exceções e o sacerdote que violar esse sigilo sacramental, ele é automaticamente excomungado. Ok? Os efeitos do matrimônio. Eu estou falando bastante de pecados sexuais, nós vamos chegar no matrimônio ainda, mas os efeitos do sacramento da penitência, 1468. Os efeitos, gente, 1468 fala que toda a força da penitência reside no fato de ela nos reconstituir na graça de Deus e de nos unir a Ele com a máxima amizade. Então, restaura a graça e a amizade com Deus. A finalidade e o efeito desse sacramento é, portanto, a reconciliação com Deus. Gente, quando nós pecamos gravemente, nós nos tornamos inimigos de Deus. Isso é muito sério, porque ao pecarmos gravemente, nós estamos afastados da graça, nós não estamos mais em estado de graça. E não estando em estado de graça, nós não podemos receber os outros sacramentos.
tá? Nós não podemos receber os outros sacramentos. Nós não podemos receber a comunhão, nós não podemos receber os demais sacramentos. Por exemplo, por que a gente deixa para que as crianças façam a sua confissão nas vésperas do sacramento da confirmação e da primeira Eucaristia? Porque elas não podem estar em estado de pecado mortal ao receber esses sacramentos, tá bom? Então, isso é muito importante. Aqueles que recebem o sacramento da penitência com o coração contrito e disposição religiosa podem usufruir da paz e a tranquilidade da consciência, juntamente com a intensa consolação espiritual. Porque, gente, é um sacramento de cura. É um sacramento de cura. Quando nos tornamos inimigos de Deus, a paz nos é tirada. A tranquilidade da consciência é esmagada. E por isso nós precisamos de uma consolação espiritual que só Jesus pode nos dar através do sacerdote, tá bom? Com efeito, o sacramento da reconciliação com Deus traz consigo verdadeira ressurreição espiritual. Veja que coisa impressionante o termo que é usado aqui. Ressurreição espiritual. Gente, por que ressurreição? Ressurreição significa que a nossa alma, nesse momento, estava morta para Deus. E por isso nós precisamos dela viver novamente, dela ser ressuscitada. Ela vai ser ressuscitada por meio desse sacramento. A restituição da dignidade dos filhos de Deus nos vem por meio desse sacramento, gente. Ou seja, a amizade de Deus. Isso é muito importante. Por quê? Porque muitas pessoas não dão a devida importância ao sacramento da reconciliação. Tá? E volta a reafirmar, como a igreja diz aqui, mesmo em casos de pecados veniais que não trazem essa morte espiritual, que não fazem com que nós percamos a amizade com Deus, mesmo nos pecados veniais, é importante a confissão, por quê? Porque a penitência, a reconciliação aqui, ela vai nos reaproximar mais de Deus. Porque com o pecado venial, nós nos tornamos um pouco mais distantes de Deus, tá? Porque todo pecado, gente, como nós já falamos, o pecado, ele vem da raiz dele, a raiz dele vamos dizer assim, da palavra, é errar o alvo. Então, quando nós pecamos, mesmo não errando o alvo gravemente, mas levemente nos pecados veniais, nós estamos colocando o nosso amor e a nossa atenção àquilo que não é Deus. Nós estamos dando um pouco mais de valor, por exemplo, na comida, estamos dando um pouco mais de valor no nosso conforto, estamos dando um pouco mais de valor em coisas que não são de Deus, e isso nos torna não inimigos de Deus, tá? Mas nos torna um pouco afastados de Deus. Por isso que nos reconciliarmos sempre por meio do sacramento da reconciliação, eu acho assim que para mim, tá? O ideal é uma vez por mês. Uma vez por mês a gente se aproximar de um sacerdote para recebermos o sacramento da reconciliação, tá? Claro, se pecarmos gravemente, o pecado mortal, que seja o mais rápido possível, né? Nos aproximemos o mais rápido possível, porque, como Jesus disse, nós não sabemos nem o dia e nem a hora da nossa partida, tá bom? Continuando. 1469 vai falar da reconciliação com a igreja. Lembra que eu falei para vocês do nosso ato penitencial? Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs. Por quê, gente? Olha o que diz. 1469. O pecado rompe ou quebra a comunhão fraterna. O sacramento da penitência a repara ou restaura. Nesse sentido, ele não cura apenas aquele que é restabelecido na comunhão eclesial, mas tem também efeito vivificante sobre a vida da igreja que sofreu com o pecado de um de seus membros. Restabelecido ou confirmado na comunhão dos santos, o pecador sai fortalecido pela participação dos bens espirituais de todos os membros vivos do corpo de Cristo, quer estejam ainda em estado de peregrinação, quer já estejam na pátria celeste. Então vejam, o que acontece aqui, gente? Com a reconciliação, primeiro, né,
aquele pecador, aquela ovelha que é perdida, e vamos lembrar muito das imagens de Jesus, né? Quando Jesus fala da parábola da ovelha perdida, o que ele fala, gente? Ele fala o seguinte, que o pastor coloca a ovelha nos ombros, leva ela de volta, chama os seus amigos e faz uma festa. Por quê? Ele faz uma festa porque essa ovelha estava perdida e eu encontrei. Isso é o que acontece no céu. É isso que acontece na igreja todas as vezes que um pecador se reconcilia por meio do sacramento da penitência. Estão entendendo? Por isso que eu coloco aqui, a penitência cura e restaura a comunhão eclesial e revigora a igreja, né? Então, isso é muito importante mesmo. E o 1470 ele vai ser bem legal, por quê? Porque ele vai mostrar que neste sacramento, o pecador, entregando-se ao julgamento, misericórdia de Deus, antecipa, de certa forma, o julgamento a que será sujeito no fim desta vida terrestre. Olha que coisa, gente. É uma antecipação do julgamento final, é a antecipação do nosso juízo particular. Lembrem-se que, na nossa morte, nós teremos um encontro pessoal com Deus e nós seremos julgados particularmente, ao juízo particular. Esse julgamento, ele é definitivo, tá bom? Esse juízo particular, ele é definitivo, e neste momento em que ele é definitivo, o que acontece? Nós vamos ou para o céu, direto, ou para o purgatório, porque ainda faltam algumas purificações para que nós possamos ver face a face a Deus, né, contemplá-lo face a face, ou nós vamos para o inferno. Deus nos livre, né? Então são duas opções, né? Ou céu ou inferno, com uma parada no purgatório para quem for para o céu e precisa de purificação, tá? Então são duas opções, tá? É o nosso juízo particular. No juízo final, Deus vai simplesmente fazer o quê? Vai tornar público o nosso julgamento, né? Separando as ovelhas dos cabritos. Aqueles que estão no inferno, a alma que está no inferno, vai ressuscitar. Eu já disse aqui nos nossos encontros, né? Imagine como que deve ser horrorosa essa alma, esse corpo ressuscitado de uma alma do inferno, né? Já um corpo ressuscitado de uma alma que já está no céu, o que vai acontecer, gente? Esse corpo vai estar glorioso. Então, a confissão, ela já antecipa esse julgamento final. E isso é muito importante. Por que é muito importante, gente? Porque isso faz com que nós tenhamos consciência de que o exame de consciência que nós devemos fazer para recebermos o sacramento da penitência deve ser muito sério. Deve ser muito sério. Cada confissão, gente, tem que ser levada em conta o seguinte: imaginemos que essa seja a nossa última confissão. Imaginemos que essa seja a nossa última vez que nós estamos na frente do sacerdote para podermos receber a misericórdia de Deus e o perdão dos nossos pecados. Isso tem que ser o nosso espírito na confissão, no sacramento da penitência, no sacramento da reconciliação. Nós devemos fazer um exame de consciência e nos aproximarmos da misericórdia de Deus neste sacramento como se fosse a última vez. Como se fosse a última vez. Olha o que diz aqui o 1470. É agora, nesta vida, que nos é oferecida, portanto, a escolha entre a vida e a morte. Só pelo caminho da conversão poderemos entrar no reino pelo qual somos excluídos pelo pecado grave. Convertendo-se a Cristo pela penitência e pela fé, o pecador passa da morte para a vida e não vai a julgamento. Tá certo? Então, assim, é a nossa conversão. Tá? E agora nós vamos partir para um tema que é meio complicado, às vezes, né, que é o tema das indulgências. Por que é um pouco complicado? Porque nós, muitas vezes, aprendemos na escola, nas aulas de história, né, que a igreja vendia as indulgências, que a igreja
a pessoa tinha que pagar para ir para o céu, aquela besteira que falam para a gente, tudo distorcido, né? Que fala na aula de história, né? Mas o que é indulgência, gente? A indulgência é a remissão da pena temporal pelos pecados já perdoados. Tá? Então vamos entender. O que é a pena temporal? Tá? Aqui vai estar no 1471. Tá? Então é interessante, mas vai estar no 1472 explicando, tá? Mas só para entender. A pena temporal é aquilo que permanece quando nós somos perdoados pelo pecado, tá bom? Então, nós praticamos um mal, né? Falamos mal de alguém. Nós falamos mal de alguém, o que acontece? Eu me arrependo de ter falado mal dessa pessoa. Acontece que, para quem eu falei mal, essa pessoa já falou para mais 5. Eu sempre dou o exemplo de uma pessoa que pega uma folha de papel, rasga em 100 pedaços, sobe em cima de um prédio e joga esse papel picado de cima do prédio. Nós nunca vamos conseguir pegar todos os pedacinhos de papel. É o que acontece com os nossos pecados, tá? Os nossos pecados, quando nós praticamos, ele vai gerar consequências temporais, penas temporais, e isso precisa ser purificado, né? Então, a indulgência serve para isso, tá? E ela pode ser plenária ou parcial. E ela é concedida pela igreja, que distribui os méritos de Cristo e dos santos. Gente, isso porque a igreja a igreja foi dada por Cristo o poder de ligar e desligar, tá bom? Isso é muito importante. 1472, isso é importante. Para compreender essa doutrina e esta prática da igreja, é preciso admitir que o pecado tem dupla consequência. Como dupla consequência? Vocês vão entender. O pecado grave priva-nos da comunhão com Deus e, consequentemente, nos torna incapazes de obter a vida eterna. Então, o pecado tem o pecado tem a pena eterna, que é o pecado grave, que é a perda da comunhão com Deus. E essa privação chama-se pena eterna do pecado. De outra parte, todo pecado, mesmo venial, aquilo que eu estava falando agora, tem uma consequência prejudicial às criaturas, e a qual exige purificação, quer aqui na Terra, quer depois da morte, no estado chamado purgatório. Então, gente, isso que acontece. Todo pecado, mesmo venial, ele vai trazer penas temporais, vai trazer consequências temporais, consequências prejudiciais às criaturas, tanto a terceiras criaturas, quanto a nós mesmos. Então, vejam bem, aqueles pecados que nós cometemos, como eu já falei, o pecado de estimação, entre aspas, né? Aqueles pecados que, por exemplo, a gente... Vamos pegar um doce bem gostoso aqui, né? Nós nunca comemos o tal do morango do amor. Eu nunca comi, eu não tenho vontade de comer também, não. Mas tem gente que come esse morango de amor e fala, nossa, que delícia. A pessoa nunca tinha comido. E aí o que acontece? Ela começa a viciar naquele morango do amor. Então ela tem que comprar todo dia aquele morango do amor. É o que acontece com o pecado, gente. A gente pratica um pecado pela primeira vez e nós vamos nos acostumando com aquele pecado. E aí fala, não, já fiz uma vez, eu vou fazer de novo. Já fiz uma vez, eu vou fazer de novo. Isso é o quê? Mesmo sendo um pecado venial, ele está trazendo uma consequência prejudicial a nós. Por quê? Porque nós nos apegamos àquelas coisinhas e no momento da nossa morte, se nós estivermos apegados a essas coisinhas ainda, o que vai acontecer? Nós vamos para o purgatório. Se nós estivermos em estado de graça, mas apegados àquelas coisinhas com pecados veniais, nós vamos direto para o purgatório, tá? Para pagar, para nos purificar, tá? Esta purificação, como diz 1472, liberta da chamada pena temporal do pecado. E o que faz a indulgência? Né? A purificação ela pode ocorrer nessa vida ou no purgatório. A indulgência ela vai nos
livrar dessa pena temporal, tá? É a remissão da pena temporal. Então, quando nós recebemos uma indulgência plenária, nós estamos sendo libertos dessas penas temporais. Ao recebermos uma indulgência plenária, gente, que tem as características, né? Para recebermos uma indulgência, nós temos que estar dentro de 7 dias, participarmos do sacramento da reconciliação, né? Nós temos que nos confessar nesses 7 dias, comungar no dia e rezar pelas intenções do Santo Padre. Mas por que rezar pelas intenções do Santo Padre? Porque nós precisamos nos reconciliar com a Igreja também. E o Papa, né, o Santo Padre, ele é o sinal visível da unidade da Igreja. Por isso que nós temos que rezar pelas intenções do Papa também, tá? Então, para isso que a indulgência serve. A indulgência serve para nos remir das penas temporais. Gente, quem não se confessa do pecado grave não recebe as consequências e as benesses da indulgência. Vocês estão entendendo? Para receber a indulgência, é necessário receber o sacramento da reconciliação, tá? Nesse espaço de 7 dias. É receber esse sacramento. Comungar e rezar pelas intenções do Papa, do Papa, tá? Isso é muito importante. E as indulgências podem ser aplicadas para mim ou para as outras pessoas ou para as almas do purgatório, tá? Para as almas do purgatório. Então, gente, o que acontece é a indulgência, ela pode ser direcionada para as pessoas, né? Então, a gente pode receber uma indulgência e pedir para Deus que essa indulgência seja para outra pessoa, né? A gente pode pedir isso, tá bom? 1473. O perdão do pecado e a restauração da comunhão com Deus implicam a remissão das penas eternas do pecado, tá? Permanecem, no entanto, as penas temporais do pecado. O cristão deve se esforçar, suportando pacientemente o sofrimento e as provações de todo tipo, e, chegada a hora, enfrentando serenamente a morte, aceitar como uma graça essas penas temporais do pecado. Então, as penas temporais permanecem, são aceitas como graças por obras de misericórdia, caridade e penitência. O cristão deve empenhar-se através de obras de misericórdia e caridade, como também da oração e da penitência, para despojar completamente do homem velho e se revestir do homem novo. Então, gente, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer o seguinte, que as penas temporais permanecem. E essas penas temporais, nós podemos aceitá-las serenamente. Em que sentido? Nós podemos aceitar nesse momento e remi-las também aqui em vida, né? Nas provações que nós temos no dia a dia, nas doenças principalmente, né? Para quê? Para que, ao aceitando e nos entregando a Deus, esse homem velho vai morrendo, né? A gente aceita com paciência essas penas temporais, porque são esses apegos e essas coisinhas que nos trouxeram, muitas vezes, doenças, né? Inclusive, por exemplo, quem tem pecado da gula, pecado do vício do cigarro e tal, não estou falando que o fumar, necessariamente só o fumar é pecado, tá, gente? Estou falando tudo que é exagero é pecado, tá? Mas há controvérsias em relação a isso. Não vou entrar nesse tema, inclusive. Mas isso é muito importante que nós tenhamos consciência disso, tá bom? E o 1474 vai falar da questão da comunhão dos santos em relação à indulgência e à penitência. Olha o que diz. O cristão que procura purificar-se de seu pecado e santificar-se com o auxílio da graça de Deus não está só. Ou seja, essa nossa luta, esse nosso combate espiritual está unida à comunhão de todos os santos. Olha o que diz. A vida de cada um dos filhos de Deus se acha unida por admirável vínculo em Cristo e por Cristo, com a vida de todos os outros irmãos cristãos na unidade sobrenatural do corpo místico de Cristo, como numa única pessoa mística. E, na comunhão dos santos,
entre os fiéis já admitidos na posse da pátria terrestre, os que espiam as faltas do purgatório, ou que ainda peregrinam nessa terra, existe certamente um laço de caridade e amplo intercâmbio de todos os bens. Neste admirável intercâmbio, a santidade de um beneficia os outros, muito mais que o prejuízo que o pecado de um possa ter causado aos outros. Ou seja, gente, os méritos dos santos, os méritos daqueles que já estão com a visão beatífica de Deus, nos auxiliam, né? Então, nós podemos muito pedir a intercessão dos santos, pedir a intercessão daqueles que nós somos devotos, né? Para que eles nos auxiliem nesse vínculo de amor, gente, nesse vínculo de amor e nessa troca de bens espirituais entre nós que estamos peregrinando da terra, os que estão sendo purificados e os santos. Então, nós temos essa comunhão dos santos que é uma maravilha, né? Que é um dogma de fé, nós rezamos no creio. Por quê? Para que nós sejamos auxiliados nessa luta contra o pecado, tá? Isso é um tesouro da igreja, gente. Por que é um tesouro da igreja? Porque são os méritos infinitos de Cristo. Está lá no 1476 e 1477. Esses bens espirituais são chamados tesouro da igreja. Porque é o valor infinito e inesgotável que tem junto de Deus as expiações e os méritos de Cristo. Então, gente, tudo isso que nós recebemos de misericórdia, de indulgência, sabe? Tudo isso é fruto dos méritos infinitos de Cristo e das preces e boas obras de Maria e dos santos, tá? Claro, as preces e boas obras de Maria e dos santos para que nós tenhamos acesso aos méritos infinitos de Cristo, tá bom? Então, essa intercessão de Maria, essa intercessão dos santos é para que nós tenhamos o quê? Para que nós tenhamos os méritos de Cristo aplicados na nossa vida, tá? Então, 1478 aqui. A indulgência se obtém de Deus mediante a igreja, tá? Então, por que mediante a igreja? Porque em virtude do poder de ligar e desligar que Cristo Jesus lhe concedeu, intervém em favor do cristão, abrindo-lhe o tesouro dos méritos de Cristo e dos santos, para que obtenha do Pai das misericórdias a remissão das penas temporais devidas por seus pecados. Assim, a igreja não só vem em auxílio do cristão, mas também o impulsiona a obras de piedade, de penitência e de caridade. Tá? Então, gente, a igreja abre essas portas, abre essas portas de piedade, de penitência e de caridade. Veja que maravilha que é a igreja, né? Quando Jesus fala que os apóstolos teriam o poder de ligar e desligar, é basicamente isso. Basicamente isso. Por quê? Porque nesse âmbito da comunhão dos santos e da igreja, a igreja ela vai, todas as vezes que nós necessitarmos, todas as vezes que nós nos afastarmos de Deus, a igreja vai estar com as portas abertas para nos acolher e nos levar de novo à comunhão com Deus, à amizade com Deus. Isso é maravilhoso. Por que é maravilhoso? Porque a igreja é a esposa de Cristo. E, como esposa de Cristo, e Deus nos ama acima de tudo, ele deixa essa porta aberta para que nós nos reconciliemos com ele todas as vezes. E essa porta aberta da igreja, gente, serve também para os fiéis defuntos. Olha o que diz o 1479. Que os fiéis defuntos podem ser ajudados com indulgências para a libertação das penas temporais. Então, uma vez que os fiéis defuntos em vias de purificação também são membros da mesma comunhão dos santos, veja, gente, que comunhão dos santos fazem parte da comunhão dos santos todos os fiéis, os peregrinantes daquela terra, da igreja peregrina, da igreja militante, né? A igreja padecente e a igreja triunfante. Todos os membros da igreja são parte da comunhão dos santos, tá? Então, nós podemos ajudá-los, entre outros modos, obtendo em favor deles indulgências para a libertação das penas temporais devidas por seus pecados.
Claro, somos nós, ao recebermos a indulgência, que fazemos o quê, gente? Nós, ao recebermos a indulgência, temos que fazer, temos que nos confessar, né, naquele prazo, temos que comungar, temos que rezar pela intenção do Papa. E aí, como nós temos esse tesouro, nós podemos oferecer para os fiéis defuntos. Tá certo? Eu vou encerrar aqui hoje, tá? Como eu já disse para vocês, eu vou eu vou fazer uma aula um pouco mais curta nessa quarta-feira, nas quartas-feiras, de 45 minutos, para não ficar muito tarde. E aí a gente vai, aos poucos, vencendo o conteúdo do catecismo. Tá certo? Vou encerrar a gravação aqui.